Mas graças a Deus, ele fez de uma época onde Deus falou no seu coração, e o chamado de Abraão era ser o pai da fé. Aleluia, glória a Deus. Você pode nesta noite glorificar a Deus pelo chamado de todos aqueles homens e mulheres que estavam determinados na Bíblia. E hoje nós temos a Bíblia, os seus 66 livros do cano sagrado nas nossas mãos. Quantos milhares e milhares de pessoas morreram para hoje nós podermos abrir as Escrituras Sagradas, nosso Senhor Jesus Cristo, que tem poder de mudança de vida, e ler. Aleluia. De forma gratuita. E ler e explicarmos a todas as pessoas. Irmãos, eu sou grato pelas palavras de Deus que estão nas Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas é o meu livro de cabeceira, eu leio todos os dias, eu sou feliz por isso, irmãos. E a própria palavra de Deus fala que nós temos que estamos à frente, nós temos que ser rápido para ensinar. Nós não temos que ser fiéis pregadores, nós não temos que ter excelente dicção de falar, ser grandes pregadores, não, mas nós temos que ser aptos para ensinar a palavra de Deus, porque é isso que Deus vai cobrar de nós que estamos na liderança. Eu quero falar para você nesta noite, você sabe a diferença entre projeto de Deus e projeto seu e chamado de Deus? Hoje nós vamos falar aqui sobre projeto seu e chamado de Deus. Você sabe identificar na sua vida, na vida de uma pessoa, o chamado de Deus? Isso é importante, irmãos. É muito importante nós termos essa percepção. É muito importante nós sabermos observar isso nas pessoas, principalmente os homens que estão na liderança ministeriais. Porque hoje que nós observamos, irmãos, é algo totalmente diferente, contrário às palavras de Deus. Muitos hoje são levantados ao ministério eclesiástico dentro das igrejas, porque tem posição social lá fora de suma importância, tem salários, soldos imensos lá fora. Quando chegam nas igrejas, essas pessoas com um poder aquisitivo alto, os líderes já olham para essas pessoas de formas diferentes. Muitas das vezes, essa pessoa não tem, nem gostaria de ser, de se tornar uma pessoa, um obreiro nem nada, mas lhe é imposto isso, às vezes por obrigação, às vezes da liderança, porque quer amarrar essa pessoa dentro das igrejas. Você, dando um cargo para essa pessoa, você faz com que essa pessoa fique refém do seu ministério. Ela precisa estar ali todos os dias, ter um compromisso ministerial com você, um compromisso com você e com o seu ministério. E isso não é bom, irmãos, porque quando a pessoa ela não tem chamado de Deus, ministerialmente ela sofre, faz a mulher sofrer, faz os filhos sofrer. E o fardo é pesado. A pessoa às vezes acaba carregando um fardo que ela não foi feita para isso. Simplesmente ela não foi feita para isso. E hoje nós vamos ver 3 tipos de chamados. 3 tipos de chamado. E você vai entender que isso, irmãos, é algo que pode se tornar uma bênção na sua vida, mas também pode se tornar uma maldição. Existem muitos pastores que não suportam o fardo ministerial, porque, irmãos, o diabo, quando ele vê uma igreja, ele não ataca a igreja simplesmente hoje ele ataca a sua liderança. Porque se ele derrubar o líder, ele derruba a igreja. Mata-se o general, o exército fica disperso. E isso, irmãos, é uma coisa muito séria. Hoje a nossa palavra inicial está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 20 ao 24. Os irmãos abram suas Bíblias em nome de Jesus. Irmãos, eu peço para os irmãos, acho que no domingo passado eu não falei, mas eu sempre falo para os irmãos, acompanhe a leitura nas nossas Bíblias. Porque quando você acompanha a leitura na sua Bíblia, você elimina uma seta do diabo de tentar retirar essa semente do Evangelho do seu coração. Quando você não acompanha e você só ouve, o diabo ele pode ir lá
e tirar essa semente do seu coração. Mas quando você lê, você tem certeza que essa palavra é de Deus, não é a palavra minha, mas sim a palavra do Evangelho, a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Fala assim lá no versículo 20. Cada um fica na vocação em que foi chamado. Irmãos, cada um fica na vocação que for chamado. Se você foi chamado, irmão, você fica na vocação que você foi chamado. Não, dentro das igrejas, irmãos, existe muito isso hoje. Existe sabe, você nunca está satisfeito com aquilo que Deus colocou você. Você sempre quer e almeja, às vezes, aquilo que está do lado seu direito ou do seu lado esquerdo. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Todos nós somos importantes para a igreja. Todos nós somos importantes para Deus. E todos nós somos igualmente importantes para toda a igreja. Desde aquele que vai lá, que limpa o chão, aquele que está pregando. Desde aquele que serve um copo de água dentro da igreja, com aquele irmão que vai lá e ministra a Santa Ceia. Ou aquele que ministra a palavra no culto de domingo. E nós precisamos entender isso aí. Nós precisamos entender, e nós precisamos entender que todos nós somos ferramentas de Deus. Deus opera através das suas ferramentas. E nós somos simplesmente ferramentas de Deus. Muitas das vezes, irmãos e irmãs, eles acabam por olhar para a pessoa e não ver o trabalhar de Deus naquela pessoa e ver o trabalhar daquela pessoa. E às vezes acaba tirando um pouco da glória de Deus e dando para aquela pessoa. E por isso que muitas das pessoas que estão lá na nave da igreja, às vezes ela quer ser igual àquela pessoa, porque aquela pessoa, irmão, é cativada dentro da igreja. Aquela pessoa é bajulada dentro da igreja. Eu vou dar um exemplo bem claro para os irmãos aqui. Falta um irmão lá debaixo da igreja, lá da nave da igreja, falta um irmão, ninguém às vezes percebe. Falta um irmão que tem um cargo na igreja, todo mundo percebe, o irmão tal não veio, porque é aquela pessoa que fica mais em destaque. Mas é somente por isso, irmãos. Nada mais. É somente por isso. Amém? Lá no 21, fosse chamado sendo servo. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado. O que significa isso, irmãos? Se você foi chamado sendo servo, não passe além dessa servidão. Se você foi chamado como servo, não te dê cuidado. E se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Quer dizer essa palavra, irmão? Tem muitas pessoas que se antecipam. Você foi chamado para a igreja, ser neófito na fé, fique como você foi chamado. Não tente passar o burro na frente, o carro na frente do boi e adquirir cargo na igreja de forma antecipada, porque você ainda é livre, porque o cargo te aprisiona já a Deus, te aprisiona o ministério. Então se você receber um chamado, todos nós somos chamados para Deus, mas o ministerialmente é diferente. E tem pessoas que são neófitos na fé, são novos de igreja, novos de cristão, e ele olha aquilo e ele fica maravilhado. Com as pessoas trabalhando na igreja, cada um fazendo uma função, e às vezes ele quer servir. Mas calma o teu coração, que vai chegar um momento propício para você fazer alguma coisa. Porque quando você se antecipa, você acaba trazendo sobre você e sobre a sua família um fardo que você não precisa. Ande um passo a cada dia. Suba um degrau por vez na vida espiritual, que você nunca vai se dar mal. Lá no 22, irmãos. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo aqui é escravo. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, sendo escravo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo de Deus, servo de Cristo. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Se você era aprisionado pelo diabo, quando você recebe o chamado, você é liberto. Mas quando você recebe o chamado de Deus,
sendo livre, sem ser aprisionado pelo diabo. E Deus que tem algo para colocar na sua mão, Ele de alguma forma você se torna servo de Cristo. Mas servo no sentido de escravo. E nós precisamos entender esses sentidos. Irmãos, quando a gente vê as pessoas na igreja fazendo aquelas coisas maravilhosas que tem na igreja, louvando, pregando, evangelizando, fazendo as tarefas da igreja, muitas das vezes aquilo soa para nós coisa bonita nos nossos ouvidos. Mas a própria palavra de Deus fala que aquele que quer ser maior no reino de Deus tem que servir mais, tem que descer lá embaixo. E muitas das vezes isso aí não é bem interpretado no meio dos cristãos. As pessoas acham que um cargo pastoral, um cargo do presbitério, um cargo de evangelista, um cargo de obreiro, seja ele diácono, seja ele qual for, é glamour. E não é, irmãos. A Bíblia fala que Deus vai ter um rigor muito grande em cima dessas pessoas. Deus vai ser o maior rigor de Deus, vai ser em cima dessas pessoas. Porque quanto mais Deus dá, mais Ele cobra. Não tem como naquele dia você alegar ignorância, mesmo você não tendo chamado e você foi levado a uma função dentro da igreja, que você não tinha sido chamado por Deus, mas você foi levado para aquele cargo. Não tem como depois você falar assim, Jesus, mas o pastor que me colocou nessa função, eu não estava nem aí. Tem pessoas que estão na função de pastor, de presbítero, e não sabem nem abrir uma Bíblia e ler um versículo. Não sabem fazer uma devocional dentro da igreja. Não é aquela pessoa que é apto para ensinar. Amém, irmãos? Fostes comprado por um bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, muitas das vezes, quando a gente vai para a igreja, a gente acaba se aprisionando ministerialmente a um lugar. E isso é ensinado dentro das igrejas, que tem igreja que você não pode nem visitar outra igreja. Você acaba se tornando servo daquele ministério, servo daquela igreja. Você não é mais servo de Jesus, você é servo daquela igreja. Você é servo daquela religião, daquele ministério. E Deus não te libertou das mãos do diabo para você ser servo de igreja, ou servo ministerial, servo de ministério, ou servo de pastor. Você é livre, irmãos. Deus te tirou da servidão. Deus tirou você das mãos do diabo. E você quer se aprisionar de novo. Aleluia. Você era prisioneiro. Deus te libertou e você abre a cárcere de novo e quer se aprisionar. Muitas igrejas, irmãos, eles agem de forma errada. Eu já conversei com várias pessoas que são líderes de igreja sobre essa questão. Existem pastores que eles têm a mente aberta. Falam, não, o irmão não veio hoje para a igreja, não tem problema. Até tem pastor que até cobra a presença dos irmãos da igreja. O irmão não faltou, tem que trazer até atestado para a igreja, para o pastor. E não é assim. A igreja, irmãos, é por ato voluntariado. Tudo que você faz na igreja é por ato de voluntariado. Você não é pago na igreja, você não é remunerado na igreja. É tudo por ato de voluntariado. E muitas das vezes é mais cobrado para você lá dentro do que na própria empresa que você trabalha. Às vezes você não está bem, você liga para o seu chefe. Ó, chefe, eu não estou bem. Ô, meu irmão, então você fica aí, depois vai tomar um remedinho. Fica em paz aí, beleza? Às vezes você liga para o seu pastor e fala, não estou bem. Ô, irmão, mas por que você não está bem? Você não vai vir hoje? Você vai me deixar na mão? Puxa, irmão, eu pensei que eu podia contar com você. Ah, isso sem falar, irmãos, que se você chegar para o pastor e falar, pastor, domingo que vem eu não vou ir para a igreja. Por quê? Porque eu quero visitar uma igreja. O quê? Você quer o quê? Irmãos, que liberdade que você tem se você não pode ir em outra igreja? Não importa a denominação. Se é evangélico, se alguém te convida para você ir em outra igreja, de qualquer outro ministério, e você não tem liberdade para você ir, você está preso nesse ministério, não se faça servo de homens. Você foi comprado por um bom preço, não se faça servo de homens. É isso que a palavra de Deus fala. E lá no 24, irmãos, fala assim, ó. Irmãos, cada um fique diante de Deus, no estado do que foi chamado. Irmãos, aí agora nós vamos descobrir os chamados, como que funciona o chamado. Irmãos, existem vários tipos de chamado. Nós conhecemos 3 tipos de chamado. Existe aquele chamado que Deus te obriga a fazer as coisas dele. Existe aquele chamado que é para todos. Parece que eu estou derretendo aqui, Patrícia. Liga o ventilador para cima. Pode ligar?
Então é assim, irmãos, ó. Qual que é o chamado para todos? Todos temos um chamado de Deus. Todos somos chamados a adorar a Deus. E quando estamos longe dele, nunca nos sentimos completos. Você já percebeu, irmãos, que uma vez que você experimentou da graça de Deus, quando você está distante, você fica, parece que falta alguma coisa. Eu conheço pessoas que nunca foram cristãos, nunca serviram a Deus. Eles têm tudo, irmãos, à sua disposição. Mas essa pessoa chega para mim e fala, meu, sempre eu acho que falta alguma coisa na minha vida. Porque Deus, Ele fez a gente com uma essência dentro da gente de adorar a Ele. E muitas das vezes a gente desvia o foco da adoração de Deus para adorar um carro, adorar um time de futebol, adorar um cantor, um ator, uma atriz. Mas essa adoração, ela tem dono e se chama Jesus Cristo. É a Ele que nós temos que adorar. É a Ele digno de toda a nossa adoração. Ó, nosso grande chamado é para ter um relacionamento com Deus. Somente quando entendemos o chamado de Deus e nós nos voltamos para Ele, ao arrependermos de nossos pecados, encontramos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Lá em Efésios, o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18 e 19, fala assim, ó. Tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A palavra de Deus fala que existe uma herança quando você, irmãos, recebe, quando você passa a ter o chamado universal, irmãos, aquele chamado que é para todo mundo ouvir. Lá no 19 fala assim, ó, a qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala, Jesus fala, lá no Evangelho de João, capítulo 7, capítulo 6, versículo 44, fala assim, ó, ninguém pode vir a mim, se o Pai, ó irmãos, interessante, respondeu, pois, ó, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Para você ir até Jesus, o Pai precisa te trazer. O Pai precisa te despertar através do Espírito Santo. Não tem como você ir a Jesus pelas suas próprias vontades, irmãos. Por isso que isso para nós é aceitável, porque nós pregamos o Evangelho, mas a vontade é do Pai. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é seletiva. Você está numa grande multidão, você prega o Evangelho, e o Espírito Santo vai no meio da multidão e escolhe as pessoas a quem o Pai deseja. E essas pessoas vêm para Cristo, e Cristo começa a cuidar dessas pessoas através do Espírito Santo. É importante a gente entender isso aí. Muitos pastores, muitas pessoas às vezes ficam, irmãos, frustradas, porque está sempre pregando o Evangelho para a mesma pessoa e a pessoa não quer. Mas não depende de mim você querer, não depende, pastor, de você pregar para ele crer. Depende do Espírito Santo despertar, convencer o homem do pecado. Aleluia. Por isso, irmãos, que quando você vê alguém batendo no peito dizendo que essa pessoa trouxe para o Evangelho tantas almas, ignore. Porque essa pessoa ela não é conhecedora das Escrituras. Porque quem traz, quem desperta, quem chama o homem é Deus. Nós não temos poder de convencimento. O nosso poder é limitado. O nosso poder é simplesmente das palavras. Mas um versículo, ela inspirada, ele pode convencer uma multidão. E eu não tenho inspiração, a inspiração vem de Deus. E é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Nós não temos esse poder de convencimento. Glória a Deus. E às vezes você vê pessoas batendo no peito, falando, eu já trouxe 100 pessoas, já ganhei almas para Jesus. Você nunca ganhou uma alma para Jesus, você fez a sua função. Você falou de Deus, mas quem despertou nessa pessoa o desejo e atraiu essa pessoa foi o Espírito Santo. Porque a graça de Deus, porque a graça de Cristo é irresistível. Aleluia, 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 glória a Deus.
E temos o chamado individual. Qual que é o chamado individual, irmãos? Além do grande chamado para amar, recebemos a Deus. Algumas pessoas também recebem um chamado mais específico. Esse chamado pode ser para fazer determinado trabalho, assumir um ministério e ir para algum lugar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, que fala assim: é servindo eles o Senhor, e jejuando eles o Espírito Santo, aparta-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Irmãos, o que eu preciso que vocês entendam, no Velho Testamento, Deus ele tinha uma maneira de chamar as pessoas. Hoje, no Novo Testamento, é uma forma diferenciada. Irmãos, lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, Moisés, após cometer um homicídio e ocultar o corpo daquela pessoa, do egípcio, lá no meio das areias, que descobriram essa atitude dele, ele se mandou para o deserto, fugindo do faraó, e ficou 40 anos fora, irmãos, com o seu sogro Jetro e com a família, com as filhas de Jetro. E lá Deus chamou Moisés. E Moisés chegou até o Monte Horebe, naquele lugar, e Deus determinou para ele que ele tirasse a sandália dos pés dele, porque aquele lugar que ele estava era santo. E a sarça pegando fogo, irmãos. Um chamado de Deus tremendo. Irmãos, quem vai receber um chamado de Deus após um homicídio e ocultação de corpo? Quem que vai receber? Quem é a pessoa, hoje, depois de cometer um homicídio e ocultar o corpo da pessoa, Deus vai chamar e falar assim: você é meu escolhido. Antigamente, Deus chamava as pessoas de forma diferente, peculiar. Moisés foi um dos maiores líderes. Não existe outro líder a não ser Cristo. Mas não existe humanamente outro homem que teve um chamado de liderança como Moisés teve. A Bíblia fala, irmãos, que Moisés era o homem mais manso da terra. E Deus falava com Moisés como um amigo fala com o outro, de tete a tete. Por que, irmãos? Havia necessidade daquele homem cometer aquele homicídio, porque se ele não cometesse aquele homicídio, talvez ele não teria conhecido a Deus. Mas Deus usa todas as coisas para que a sua vontade se perpetue na vida das pessoas. A imprevisibilidade humana, ela só é imprevisível para o ser humano. Para Deus, ele usa a imprevisibilidade humana como algo previsível, porque ele é onisciente. Aleluia! Glória a Deus. Deus sabia que Moisés iria matar aquele homem, iria ocultar o seu corpo e depois fugir para o deserto, e ele sabia que ele ia se encontrar com aquele homem. E assim foi, irmãos, com outros que se antecederam, com Josué, com Arão, com Davi. E Isaías, irmãos, era um homem que era considerado um homem com a boca imperfeita, de lábios impuros. Deus chamou aquele homem, mas ele não se sentia corretamente um homem certo para o chamado. A Bíblia fala que um serafim, um querubim, pega uma brasa viva e purifica os lábios de Isaías. E daquele ponto para cá, aquele homem teve um chamado tremendo, irmãos. Eliseu, irmãos, estava trabalhando com 12 juntas de boi. Isaías chegou, passou Elias chegou e passou a capa em cima dos ombros de Eliseu, despertando naquele homem ele até aquele momento, irmãos, ele não ansiava, ele não tinha ansiedade de servir a Deus. Até aquele momento ele cultivava a terra, ele era agricultor, lidava com bois, estava lá com 12 juntas de boi. Quando aquele homem, o profeta, passou a capa sobre os ombros dele, despertou nele algo diferente, irmãos. E naquele exato momento ele pegou aqueles boi, matou, pegou aqueles equipamentos, fez uma fogueira e fez churrasco para o povo. E mandou o povo comer o churrasco. Depois pegou tudo que ele tinha, queimou, deu para o povo e foi seguir o profeta. Olha o chamado desse homem.
Jonas, Deus falou para Jonas, Jonas, vai lá para Nínive e faz assim, assim, assado. Jonas falou, tá bom, eu não gosto do povo de Nínive. Nínive era para cá, Jonas pegou um barco para cá. O que aconteceu? Jonas, Deus levantou uma fúria no mar, a ponto dos homens daquele barco, daquela embarcação, lançaram sorte sobre Jonas, a sorte caiu sobre Jonas, eles pegaram Jonas, jogaram no mar. A Bíblia fala que um grande animal engoliu Jonas. Jonas ficou no ventre do animal 3 dias orando, 3 dias pedindo a Deus, Senhor, me perdoa, Senhor, eu vou lá. A baleia foi na praia de Nínive e regurgitou Jonas. Eu falei baleia, né? Me perdoa, irmãos. Um animal grande, não se sabe se é baleia. A gente não pode falar o que que não é verdade, né? As pessoas falam que é baleia, mas eu já fiz alguns estudos sobre baleia. E as baleias, elas têm uma boca enorme, mas elas têm uma garganta bem pequenininha. Então não tinha como um homem passar na garganta de uma baleia. A baleia jubarte, ela é gigante, mas ela não engole um homem. Ela se alimenta de plâncton. Como com uma baleia desse tamanho vai engolir um homem, o homem vai ficar 3 dias no ventre dela. A Bíblia não fala que é baleia, a Bíblia fala um animal grande. Então a gente tem que falar um animal grande, a gente não pode falar baleia, né? Então vocês me perdoem. Então os irmãos estão entendendo, né? Esse chamado. Deus, ele chamava essas pessoas, irmãos, os profetas, e os profetas, irmãos, eles tinham um chamado especial. Eles chegavam diante dos reis e eles falavam aquilo que os reis não queriam ouvir. E eles não se importavam se eles iam ser encarcerados pro resto da vida, se eles iam ser esquartejados, se eles iam ser decapitados. Porque eles estavam falando a vontade de Deus. Eles estavam ali só replicando para aquelas pessoas o que Deus tinha falado. E hoje, irmãos, muitos homens de Deus, sabendo da vontade de Deus, acabam negando a verdade para os fiéis. Acabam ocultando a verdade para os fiéis. E quando a gente oculta a verdade para os fiéis, a gente fecha as portas do céu para essas pessoas. A gente não pode. Nós, como os atalaias de Cristo, nós temos que falar a verdade. Nós temos que nos portar com a verdade para as pessoas. Não importa se o que você vai falar vai ofender a pessoa, mas depois você peça perdão dessa pessoa. Mas a verdade da Bíblia você tem que falar. Porque a prerrogativa principal do obreiro que está na frente ou na liderança de um trabalho é o ensinar a palavra de Deus. Você não precisa ser um bom pregador, mas você precisa ensinar a palavra de Deus. E para você ensinar a palavra de Deus, você tem que sentar para aprender. Aleluia. Amém? Irmãos, eu falei para vocês do chamado para todos, um chamado. Eu falei para vocês do segundo chamado, que é aquele que Deus não se importa se você é preparado ou não, porque Ele vai te preparar. Moisés, irmãos, ele era engenheiro lá no Egito, mas depois Deus capacitou ele. Isaías, Deus capacitou. Josué, Deus capacitou. E todos os profetas receberam a capacitação de Deus. Agora, irmãos, vem esse aqui, ó. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Esse é o terceiro chamado. Esse aqui, irmãos, é o que mais a gente tem que se atentar. A gente tem que tomar uma certa precaução para a gente ir aqui, ó, nesse terceiro chamado. Que diz assim, irmãos, ó. Esta é uma palavra fiel. E se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Irmãos, eu vou repetir, os irmãos vão entender. Ó, esta é uma palavra fiel. E se alguém deseja o episcopato, aqui, irmãos, é se você quer. Não está falando se você tem chamado. Aqui está falando se você quer. Porque o chamado vocês vão entender que o chamado de Deus na vida de outras pessoas, ó, só para me concluir essa parte aqui, ó, lá em Atos 9, 15 ao 17, fala assim, ó, que Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco, Jesus se apresentou para ele através de uma luz. Ele ficou cego. Ele foi para a casa de um Simão curtidor, ficou lá. E Deus revelou para Paulo que ele ia mandar alguém lá para restituir a visão dele. Aí Deus vai lá e fala com quem? Com Ananias. Só que Ananias já conhecia a fama de Paulo, que na época Saulo. Tu fala, mas Senhor, esse homem é perseguidor do povo de Deus. E olha que Deus fala para Ananias:
Diz-lhes, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Ó, lá no 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, Saulo e Paulo, Saulo, nome romano, Paulo, nome Paulo, nome hebreu. Paulo tinha dupla cidadania. Ele era romano e era judeu. Então, Saulo, nome romano, Paulo, nome judeu. Então, irmãos, Paulo, ou Saulo, como vocês preferirem, quando ele estava no caminho de Damasco, ele não queria, ele estava perseguindo os povos de Deus. Ele não tinha intuito nenhum de querer servir a Deus e fazer parte daquelas pessoas que ele perseguia. Ele não queria. Mas Jesus não deu opção para ele, como não deu para Jonas. E Deus foi lá e se encontrou com ele. E ele ficou cego. E Deus começou a falar no seu coração. E ele ficou um determinado tempo cego. E depois Ananias foi lá. E Deus falou para Ananias, falou: você vai lá, você vai orar sobre ele, e ele vai ser restituído a sua visão. Porque ele é vaso escolhido meu. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer para o meu nome. E eu lhe mostrarei como ele deve padecer pelo meu nome. Irmãos, a pessoa que leva a sério as coisas de Deus é padecer, é sofrer, é servir, é ser escravo. Não existe, irmão, dentro do Evangelho, na parte eclesiástica, coisa boa. Hoje nós vemos os líderes evangélicos, irmãos. Meus cachorrinhos. Hoje nós vemos os líderes evangélicos andando de helicóptero, andando de avião, de jatinho particular, mas não foi para isso que o evangelho foi feito. Deus não chamou ninguém para ser rico, irmãos. Deus não chamou você para ser líder cristão, para você andar de carro zero e a ovelha indo de ônibus. Não foi esse chamado para Deus. É o contrário. Jesus, quando interrogou aquele jovem rico, Jesus falou para aquele jovem rico. O jovem rico falou assim: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele e falou: pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. Jesus não falou para ele: pega e me segue, porque o rapaz já era conhecedor do Torá. Ele era judeu, ele já foi ensinado na sinagoga como se comportar diante da lei de Moisés, como todo judeu. Então ele já sabia o Torá. Então Jesus, sabendo disso, falou para ele: pega tudo que você tem, vende e distribui para os pobres, e depois me segue. Lá a Bíblia fala em Tiago que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Então, irmãos, essas pessoas que têm essa tendência de ser ricos, de ser grandes dentro do Evangelho, estão seguindo uma trilha própria. E estão simplesmente fazendo as coisas segundo o seu ventre. Eles não estão fazendo a vontade de Deus, mas estão abastecidos pelos seus próprios entendimentos. Eles estão cegos, eles estão ocultando a verdade das pessoas, pegando dinheiro das pessoas e conseguindo grandes feitos, mas feitos humanos, porque a obra de Deus, irmãos, ela não é humana. A obra de Deus, ela não é feita com as mesmas matérias que nós fazemos na nossa casa. A obra de Deus, ela é espiritual. Os frutos do Espírito, irmãos, não é igreja cheia. Os frutos do Espírito não é você ter posses. O fruto do Espírito não é você ser bem sucedido financeiramente. Isso não é fruto do Espírito, como muitos acham. Então aqui, irmãos, vamos voltar aqui para cima para os irmãos entenderem agora. Esta é uma palavra fiel. E se alguém deseja episcopato, excelente obra deseja. Se você deseja o episcopato, esse é o terceiro chamado. Você deseja? Então há necessidade que todos esses itens sejam observados na sua conduta. Todos esses itens que agora nós vamos falar, é preciso que você tenha na sua vida. Porque Paulo, irmãos, ele não era marido de uma mulher só, porque ele não era casado. Paulo não desejava o episcopato, Paulo não conhecia, ele não queria ser cristão, ele não queria
Ele não é que ele não queria ser cristão, ele não desejava ser um apóstolo, ele não desejava essas coisas. Paulo, ele perseguia o povo de Deus, achando que ele estava correto, não estava. Então aqui, irmãos, ó, lá no versículo 2, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vocês estão vendo a diferença, irmãos? Aqui já existe uma exigência de Deus para as pessoas que desejam o episcopato. Paulo, ele não desejava o episcopato. Jesus chamou ele e capacitou Paulo. Da mesma forma que os apóstolos, um estava lá remando, pegando peixe. Pedro, vem comigo. Vem cá você. Vem cá você. Vem cá você. Aqueles homens estavam nas suas tarefas do dia a dia. E Jesus chamou cada um. Eles, irmãos, receberam um chamado de Cristo, ouviram, foram capacitados por próprio Deus. A Bíblia fala que Jesus, num dado momento, chamou os apóstolos, fez uma oração sobre eles e derramou o Espírito Santo sobre eles. Os homens daquele momento em diante curavam enfermos, ressuscitavam mortos, porque Jesus compartilhou do seu poder com aqueles homens. Hoje, irmãos, é diferente. Hoje, se você deseja o episcopato, se você deseja ser líder, você tem que atentar para isso aqui, ó. Lá no versículo 2, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Hoje nós temos pastores aí, bispos, no terceiro ou quarto casamento. Como que um homem que já está na liderança de uma igreja, que está no terceiro casamento, como que ele vai orientar um casal que está numa crise dentro do seu casamento? Quando ele falar para o casal que eles têm que permanecer casados, porque a Bíblia assim determina, aquele casal vai olhar para ele e vai falar assim: ô bispo, mas o senhor já está no terceiro casamento, você fala para mim que eu tenho que ficar com essa mulher? Ou a mulher vai falar assim: ô bispo, o senhor está no terceiro ou quarto casamento, o senhor quer que eu fique com esse homem? Que não é bom para mim? Por quê? O senhor não pode casar 3 vezes, por que eu não posso? Então, aqui, irmãos, é diferente. Esse chamado aqui é quando você deseja. Você está desejando aquela função. Aquela função está lá. Você deseja. Não é o chamado de Deus para você. O chamado de Deus para você é de Paulo. No caminho de Damasco, com a luz você fica cego e Deus se apresenta para você. Aqui não, aqui você deseja. É diferente. Lá no versículo 3. Não dado muito ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tenha os seus filhos em sujeição com toda modéstia. Muitas pessoas aqui acham que ter os seus filhos sob sujeição é ter os seus filhos na igreja. Não, irmãos. O seu filho atinge a maioridade, ele vai viver a vida dele. Sujeição não tem nada a ver com a igreja, irmãos. O seu filho ser sujeito a você é ele parar para te ouvir, ele tem um respeito por você. É isso que a Bíblia determina. Que você tem que ter os seus filhos sob sua sujeição, ter sua esposa sob sua sujeição. Você tem que governar bem a sua casa, porque se você não governa bem a sua casa, como é que você vai governar a casa de Deus? Lá no 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Lá no 6. Não neófito, para que não se soberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Lá no 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Irmãos, presta bastante atenção. Saulo, ele tinha uma reputação terrível aos cristãos. Quando Deus falou para Ananias que ele tinha que orar por Saulo, Ananias temeu. Falou: Senhor, eu vou orar por esse homem é perseguidor da gente. A reputação que Paulo tinha era das piores possível. Por isso que existe uma diferença aqui para o chamado de Paulo e para esse chamado. Lá no 7, irmão, está dizendo assim, ó: convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Irmãos, eu vejo pessoas na liderança de igrejas, pessoas que têm uma reputação horrível, pessoas que já tiveram uma reputação horrível. Eu não estou falando, irmãos, que você não pode ser um pregador, que você não pode ser um evangelista, que você não pode ser um diácono.
Mas para você exercer o presbitério, para você exercer o pastorado, você precisa ter uma boa reputação. Você tem que ser marido de uma só mulher. Você tem que ser irrepreensível, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Você não tem que ser um pregador, mas você tem que ter conhecimento da palavra de Deus para você poder ensinar. Como é que você vai ensinar? Como é que você vai ensinar se você não sabe? Eu já vi pastores cometendo erros de ortografia na Bíblia, no que se diz respeito à vírgula, à pontuação. Uma pessoa que não consegue nem fazer uma boa leitura da língua portuguesa, como uma pessoa dessa vai conseguir ser um pastor? Como uma pessoa dessa vai poder ensinar os seus fiéis? E é por isso, irmãos, que muitas pessoas estão sendo levadas ao episcopato sem essas características. Aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado me ouvindo, nós não somos capacitados como igreja para pegar essas determinações de Deus e simplesmente não seguir. Eu posso, irmão, simplesmente não seguir isso aqui. Aí um irmão chega para mim e fala assim: pastor, eu quero ser pastor, então você tem que estar assim enquadrado aqui dentro. E é por isso, as pessoas não se atêm a isso, sabe por quê? Porque a pessoa que está na liderança, ele já não está enquadrado aqui. Como é que ele vai enquadrar o outro? Se ele já não está enquadrado aqui, já está no terceiro casamento. Tem pastor aí sendo levantado ao pastorado solteiro. Ou o cara é casado e não tem filho. Como é que o cara não tem filho? Como é que ele vai aconselhar o filho de alguém se ele não tem filho? Então tem toda essa questão. Mas eu quero falar para você agora, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo. O importante não é você ser levado ao episcopato. O importante não é você ser levado ao presbitério. O importante não é você ser um profeta. Mas sim você ter um chamado de Deus para morar com Cristo na glória. Aleluia. E hoje eu quero falar com você que ainda não recebeu esse chamado, ou se você já recebeu esse chamado, para renovar os laços com Deus esta noite. Para você que está meio que afastado, para você que de repente você se viu numa situação onde você recuou sua fé e desanimou, está perdido, está como ovelha desgarrada. Eu quero falar no seu coração. Eu quero falar para você que Jesus está falando esta noite: volta para mim, servo meu. Volta para mim. Porque o chamado de Deus é para todos. Agora, irmãos, se você deseja o episcopato, você precisa estar enquadrado aqui. Mas se você não deseja o episcopato, se você simplesmente quer morar com Cristo, é o chamado universal para todos. E esse, irmãos, está aberto para que todos nós sejamos discípulos do Senhor, para que todos nós sejamos ovelhas do Senhor, para que todos nós estejamos debaixo da graça e da submissão do nosso Senhor Jesus. Amém. E esta noite está aberto para você que deseja ser mais uma ovelhinha de Cristo, para você que estava desgarrado, que deseja atar novamente com Cristo. Eu quero orar por você que deseja o episcopato, mas eu quero também orar por você que está desgarrado. Eu quero orar por você que ainda não conheceu Jesus. Eu quero que apresentar Jesus para você, para que você se torne dependente 100% de Cristo. Porque se você, irmão, se tornar um homem ou uma mulher 100% dependente de Cristo, você jamais desviará dos caminhos do Senhor. Muita gente desvia, sabe por quê? Porque está ligado na igreja, está ligado no ministério, mas muitas das vezes não está ligado na videira que é Cristo. E aí, irmãos, acontece algo na igreja, desvia. Acontece alguma coisa no ministério, desvia. Mas aquele que está ligado na videira, que é Jesus, jamais vai desviar dos caminhos do Senhor. Porque quem te mantém com as suas fortes mãos é Jesus, através do Espírito Santo. Eu quero que você fale agora comigo: eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador. Eu quero morrer para este mundo. Eu quero nascer para Cristo esta noite. Eu quero que você fale no seu coração: eu desejo reatar com Jesus. Eu não quero mais viver neste mundo sem estar ligado com Cristo, porque eu conheço, eu já estive ligado com Cristo, mas agora eu estou afastado. Eu quero reatar com Cristo. Eu quero orar por você. Aleluia.
E eu quero também orar por você que sente que tem um chamado no seu coração e que deseja o episcopato. E eu quero, por imposição de mãos, eu quero derramar essa unção sobre a sua vida. Aleluia. Para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você seja blindado por Deus, para que o diabo não tenha poder sobre a sua vida, para que você possa ter ousadia do Espírito Santo para falar de Deus, para pregar o Evangelho, para entender as palavras da Bíblia. Em nome de Jesus, aleluia. Eu quero pedir para a igreja ficar em pé, em nome de Jesus. Irmãos, desculpa eu passei 12 minutos aí, tá? Já vou encerrar. Quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, ó grande Adonai, bendito é o teu santo nome, Adonai. Bendito é o teu Filho Jesus, Adonai. Bendito é o teu Santo Espírito, Adonai. Nós só nos prostramos diante da tua presença. O Senhor é o primeiro Deus e o último Deus. Não há outro Deus senão a ti, ó grande Adonai. Nós te pedimos neste momento para que o Senhor se manifeste a sua vontade na vida de todos esses que desejam o episcopato. Aleluia. Enche eles com teu Santo Espírito, Adonai. Oh, grande Adonai, enche esse povo com tua presença. Oh, Senhor, sela essas pessoas com teu Santo Espírito, para que todos os dias eles tenham ansiedade da tua palavra e ansiedade de fazer a tua vontade todos os dias da sua vida. Oh, grande Adonai, abençoa e perdoa aqueles que por algum momento se afastou da tua presença. Fale ao seu Espírito Santo que venha ter comunhão novamente com eles. Perdoa os seus pecados, perdoa as suas falhas e volte a ter comunhão com os teus filhos e filhas, ó grande Adonai. E aqueles que pela primeira vez estão se entregando a ti, que os anjos façam festa, porque está se arrependendo neste momento. Um pecador está se arrependendo neste momento. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu santo nome, Adonai. Nós te pedimos para que o Senhor venha selar essa pessoa com o teu Espírito Santo e venha recebê-lo e venha marcá-lo e venha escrever o nome dele no livro da vida e que dele no último dia seja ressuscitado por Cristo e seja levado ao paraíso juntamente com a tua igreja. Em nome de Jesus, recebam o perdão de Deus, recebam o poder de Deus, recebam a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, irmãos, desculpe a demora, tem 19h14, me perdoem. Eu quero que vocês tenham uma excelente semana, uma semana abençoada, uma semana sem serem assaltados, sem terem acidentes no seu trabalho. Que os seus filhos sejam levados para o trabalho e retornem em segurança para casa. E até domingo que vem às 18 horas estaremos aqui novamente. Orem por nós de aí, que nós estaremos orando por vocês daqui. E que o nome de Jesus seja exaltado nas vossas vidas e na minha vida e da minha família. E agora eu vou dar a bênção apostólica. Levante as mãos para o cima, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo santo de Deus, nós aqui, vocês aí, não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. E até domingo que vem às 18 horas.